boa tarde, protagonista da sua história. Hoje nós vamos falar de metamemória. Estamos falando de cérebro. X-Men. Isso aqui eu pus para lembrar X-Men. Na verdade, eu tô com parte desse equipamento de segurança porque hoje eu decidi, de manhã, brincar com os meus patins. E aí coloquei todo o equipamento de segurança e comecei a patinar aqui em casa. Mas um detalhe muito importante, eu deixei de lado. Eu tenho 7 gatinhos. E patinar em casa com 7 gatinhos, gente, não foi uma boa ideia. Nossa, foi uma festa. Numa das festas, eu caí, menina. Tô com o pé aqui todo esquisito. Então, eu tomei banho e tal, ajeitei. Vamos ver depois esse pé. O que aconteceu com este pé? Pelo que eu vejo, foi uma torção razoável, que eu vou colocar uns pontinhos de acupuntura e espero até a noite já estar com ele a 1000. Mas brincadeiras à parte, hoje eu compartilhei, né? Brincadeiras à parte, hoje eu compartilhei algumas vinhetas da minha época, né? E convidei a todo mundo que nasceu no século passado, a partir da segunda metade da década de 60, e a ouvir algumas trilhas, né, algumas aberturas dos programas da nossa época. Bom dia, Ronaldo! Bem-vindo! E assim, como foi gostoso ouvir a trilha da Vila Sésamo, lembrar do Garibaldo, lembrar do gibi do Garibaldo, e eu tinha o Garibaldo grandão e pintava o Garibaldo, do Enio, do Beto, do que a gente aprendia com a Vila Sésamo. A gente aprendia. Então eu botava todas as bonecas enfileiradinhas no sofá, com espaço para mamãe, eu, e me sentava e ficava ali, quieta, fixa, ouvindo, assistindo. Mas quando começava a cantar a musiquinha, eu já vinha cantando, né? Isso é muito legal. E hoje pela manhã, quando eu acordei já com isso na cabeça. Falei, gente, eu vou compartilhar com a galera, porque faz parte do nosso inconsciente coletivo, faz parte de um tempo onde a abertura de uma programação infantil, ela não tinha só o apelo, até porque era preto e branco, nós coloríamos com a nossa mente, né? Mas tinha também o apelo da informação, da mensagem ali sendo colocada. Então era muito legal e relembrar isso é muito gostoso. Então eu quis compartilhar com vocês. Eu fiz 2 aberturas, né? A da TV Globinho, que era Globo Cor Especial, né? E que fala dessa gente que já era, essa gente que já era e está atual até hoje nos nossos noticiários. E compartilhei lá no Instituto a respeito do Fantástico, a abertura do Fantástico, né? O que é Fantástico? Não estou fazendo nenhuma propaganda da Rede Globo, não. Poderia até, mas não estou. Eu estou falando do que está por trás de tudo aquilo, da poesia que está naquela canção. E essa canção faz parte do nosso inconsciente coletivo. E acabei de me lembrar de uma outra música, que era do Silvio Santos. Ele cantava assim: sorria, sorria, é tempo de sorrir, sorria, sorria para a vida, que a vida é alegria, é tempo de sorrir, sorria. Legal, né, Rita de Cássia? Assistiu a todos os episódios. Saudade, saudade. Saudade é uma coisa muito boa. Por quê? Não existe uma definição legal para saudade, né? Chico Buarque fala que saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Isso é uma saudade legal, mas de quem já partiu. É antiga, essa é antiga, da minha infância. Eu sou uma mulher do século passado. Boa tarde, Hilton. Então, mas saudade é quando você lembra, você recorda, e esta recordação te traz uma emoção. Essa emoção pode ser triste, pode ser de dor,
Se a câmera tremer um pouco, é porque eu estou com um gato exatamente neste momento aqui na bancada. Obrigada. A abertura da TV Globinho é sério, do pai do Zé Rui? Ai, vamos checar isso, Haroldo? Vamos checar se é do pai do Zé Rui pra gente dar o crédito real ao pai do nosso amigo? Puxa, que bacana. Então assim, gente, como é legal essa partilha que nós estamos tendo aqui. A minha gratidão é imensa a vocês. E como é bom a gente lembrar da nossa história. Não só das coisas boas, das coisas ruins também. As ruins a gente dá novo significado, mas as boas, elas reforçam aquele momento nosso. Eu falei para uma das pessoas, acho que a Marília, assim, vamos balançar o corpo, vamos balançar a cabeça, porque quando a gente é criança, a gente se expõe, a gente não tá nem aí com os outros que depois nos colocam limites, né? Isso não pode, assim não, mas a gente faz, né? Quem é professor sabe disso, criança canta com a boca aberta, põe todo o pulmãozinho na boca e o pulmãozinho sai e volta, sai e volta. É uma delícia. Acontece, querida pessoa, você aí que está me assistindo, essa criança livre, no caso da gente aqui que assistiu Vila Sésamo, que teve TV Globinho, que assistiu aquela abertura do Fantástico, quando o Fantástico, a abertura tinha letra. Essa criança tá viva aí dentro. Essa criança que me fez hoje começar uma live, eu, uma mulher séria, adulta, tal, com o meu capacete de X-Men. Imagina, meu capacete de patinação. Mas botei o Mzinho aqui para não fazer divulgação dos outros, faço o meu mesmo, minha mesmo. Então, assim, é interessante, é importante a gente poder dar vazão a essa criança interna. É essa criança interna que nos ajuda a realizar. É essa criança interna que teve um monte de sonhos. Onde estão esses sonhos agora? Estão realizados? Não estão? Onde estão esses sonhos? Né? Então, coisas para a gente pensar. E hoje a gente vai falar de metamemória. Metamemória. Meta de si mesma, sobre si mesma. Então, nós vamos falar a memória memorizando a si mesma. Né? Então, é um ciclo aqui vicioso. E por que eu estou falando disso? Por que eu lembrei de criança? Porque quantos de nós hoje têm dificuldade de memorização, de aprendizado, de concentração? Porque lá atrás, os nossos educadores, eles não sabiam ou não tinham dado atenção para isso, não tinha essa preocupação. A preocupação era conteudística, né? Passar conteúdo, passar conteúdo, passar conteúdo, passar conteúdo. Quem aqui não ficou fazendo 1 vezes 1 igual a 1? Tinha o caderno de tabuadas. Eu tinha um caderno de tabuadas, o caderno de conjugação de verbos e o caderno de palavras novas. Caderno de palavras novas, todos os dias a professora passava 5 palavras. 5 palavras novas. E desta forma, quando era final de semana, nós tínhamos 15 palavras novas para pesquisar no dicionário o significado delas, escrever no caderninho e criar uma média de 15 frases. Olha, gente, 15 frases usando aquelas palavras no nosso dia a dia de criança. Só que detalhe, eu me alfabetizei cedo, eu sempre estava fora do tempo, então isso era mais novo ainda, mais interessante ainda. Mas foi desta forma que na minha segunda série nós passamos boa parte do dicionário, o Aurelião, lembra? Uma coisa grande, amarela. E na terceira série dava continuidade. Os alunos não mudavam, né? Não entrava aluno novo. Então, na terceira série, tinha o quê? A continuidade daquelas palavras. E na quarta série, a continuidade daquelas palavras.
Ou seja, o vocabulário ficava extenso, flexível. Então você via crianças de segunda série, terceira série, usando palavras assim pouco usuais até na rotina de casa. Mas nós aprendemos naquela época pela repetição, pela exaustão. Gente, era exaustivo, o caderno de tabuada e o caderno de verbos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu, tu, ele numa cor, nós, vós, eles em outra cor, para indicar singular e plural. E aí, vamos lá. Primeira conjugação, em todos os tempos e modos. Segunda conjugação, em todos os tempos e modos. Ainda bem que você chegou, Zeidan, isso que é importante. Com o passar do tempo, tornou-se... e a caligrafia, tinha o caderno de caligrafia, você tinha que ter uma excelente letra. Isso hoje faz muita falta. Caligrafia. Por quê? Porque quando você aprende o desenho correto da letra cursiva, e você aprende um padrão, depois, com o seu crescimento, aquele padrão vai se adequando à sua personalidade, que também está em formação. Então, existem correntes pedagógicas que falam que não, que o caderno de caligrafia impõe uma regra. Impõe uma regra de letra cursiva. Sim, impõe. Só que você vai dando o seu tom, a sua cor, a sua característica, a sua própria caligrafia. E isso é muito importante. Se com o passar do tempo essa caligrafia não fica legível, sim, nós temos aí questões psicológicas para serem trabalhadas. Mas é importante, na nossa fase de alfabetização, de descoberta do mundo da escrita, que nós tenhamos uma escrita que o cérebro possa memorizar o desenho daquela letra da maneira correta, da maneira padrão, para que, após isso, ele possa dar as suas variantes, as suas inovações. Nós sentávamos na escola, na minha época, não sei se faz sentido para você, se faz, vai escrevendo. Sim, faz sentido, eu também, vai comentando, você é livre para isso. Nós nos sentávamos, primeiro, tinha por ordem de tamanho, quem usava óculos sentava na frente, mas também tinha aquela coisa de quem chegou primeiro, né? Chegava, já pegava a carteira e ficava ali, enraizado na carteira, né? E na minha época eram carteiras conjugadas, né? Então o meu assento era a mesa do rapaz de trás. Com o passar do tempo, os alunos que se destacavam mais ficavam mais à frente. Os outros de óculos mais atrás e os bagunceiros no fundão. E isso já estava gerando o quê? Um estigma, um estereótipo. O bagunceiro fica para trás, o bagunceiro é o último, o bagunceiro é do fundão. Lá é a ralé, aqui é a elite. Então se falava que o fundão eram os monstros, né? A turma do mal, e a frente eram as guarda-chuvinhas. Por quê? Porque a gente ficava tão ali na frente que o professor soltava suas cusparadas ali e molhava todo o caderno da gente. Mas éramos nós que apagávamos a lousa, éramos nós que escrevíamos matéria na lousa. Quantas vezes escrever a matéria na lousa? Mas você começou na frente, foi pro meio e terminou no fundão. Ê, Paulinho, é bem a sua cara, hein? Eu não, eu sentava na frente. Eu tinha raiz na carteira da frente da janela, né? Porque ali já me viabilizava virar para trás e começar a bagunçar. Eu era daquela que terminava tudo rápido, tudo bonitinho, bem feitinho, rápido e ia atormentar os outros, né? Eu era essa aluna chatinha, pentelha. Para a professora tudo de bom, para os colegas não. E o aprendizado? O aprendizado era conteudística, passando conteúdo. Aqueles que melhor se destacavam, ok. Ninguém dava atenção para o como nós aprendemos, como nós aprendíamos. Qual era o perfil de cada um, quem era mais visual, quem era mais auditivo. Boa tarde, Márcio, bem-vindo. Quem era mais sinestésico. Não, isso também não era levado em consideração. E isso foi se enraizando e os anos foram passando e muitas vezes, muitos de nós fomos sendo aprovados
no tranco e no barranco e na aula particular. Resumir uma matéria era simplesmente pegar o parágrafo e eliminar algumas palavras. E, na verdade, resumir um conteúdo é memorizá-lo. Resumo é memorização. Resumo não é eliminar as palavras, não é enxugar, não é sintetizar. Uma coisa é resumir, outra é sintetizar. E uma outra diferente é memorizar. Memorizar é quando você pega aquele parágrafo e você escreve o que você entendeu dele. O que faz sentido para você na sua vida aquele parágrafo, aquele conteúdo. E não decorar o conteúdo ou então eliminar as palavras, isso é síntese, né? Sintetizar, pegar o parágrafo e torná-lo mais enxuto. Quando nós falamos de metamemória, nós estamos falando da nossa capacidade de tornar uma memória fixa, uma memória constante, uma memória que nos permita acioná-la a todo e qualquer momento e que haja aprendizado. Então, estou falando das memórias de conteúdo, daquilo que lemos. Sua mãe fez isso com você? Foi ótimo? Sim, isso é excelente. A minha mãe, na sua sábia ignorância, ela me dava, antes de estudar, uma xícarazinha, uma xícara pequenininha de café. Esse café poderia ser frio ou gelado, amargo sempre. Que ela falava assim, filha, o café tem o poder de te despertar e torna o cérebro desperto. É a cafeína, sabemos disso. Ah, mas tem várias coisas. Você sentava no fundão por ser muito tímido. É verdade, eu sou prova disso. Você sempre tirava boas notas sendo tímido e sem ser bagunceiro. É verdade, Haroldo, eu sou prova disso. Hashtag é verdade. E aí, então eu estudava, eu tomava o café e estudava. Aí a minha mãe percebia que eu ia mudar de assunto. Então eu já tinha estudado português. Eu ia mudar de assunto, eu ia estudar matemática. Porque ela falava, comece estudando por aquilo que você mais gosta. E depois você estuda uma coisa que você não gosta tanto, outra que você gosta muito, outra que você não gosta tanto. E desta forma eu ficava ali estudando. Só que aí minha mãe falava, vai dormir um pouquinho, vai descansar um pouquinho. E aí eu ia para o sofá ou para a cama e dormia de 15 a 30 minutos, acordava e a minha mãe falava, fazia perguntas daquilo que eu tinha estudado. E dessa forma eu respondia corretamente. Ela falava assim, então você aprendeu, vamos para a próxima matéria, todos os dias. Aí eu fazia um pouco da lição que ia ser dada no dia seguinte, já para chegar com dúvida lá para o professor. Esses meus mestres vão para o céu, já foram muitos, no céu, sem escala, né? Essa ignorância sábia da minha mãe, eu fui descobrir lá estudando neurociência que era perfeito. Você dá um alimento, né? Então eu chegava da escola, eu estudava de manhã, eu chegava, almoçava, tirava o uniforme, almoçava, ia brincar, brincava, tomava banho, tomava a xícara de café, estudava aquela disciplina, dormia um pouquinho, estudava outra disciplina, dormia um pouquinho, estudava outra disciplina, dormia um pouquinho. E cada vez que eu acordava, a minha mãe tomava a lição, falava assim, tomar a lição. Ela fazia perguntas daquela lição. Mel, sua mãe tinha muita cultura? Não. Minha mãe não tinha muita cultura. Minha mãe tinha, na época, o que era considerado ao ginásio, né? Que hoje seria até o 9º ano. Mas ela foi aquela mãe ali, né? Então, isso é bacana. E isso nós devemos fazer hoje. Se você quer ter um aprendizado de longa duração, se você quer ter esse conteúdo sempre acessível para você, o que é que nós estamos falando de memória acelerativa, de aprendizado acelerativo? Nós devemos fazer o quê? Entender que a aprendizagem acelerativa, ela é resultado do quê? Emoção mais vigília.
quem é professor, quando vai... Lá foi o tempo, gente. Vai ultrapassar de novo. Professor, ele tem de passar o conteúdo de maneira atrativa para o seu aluno, com exemplos que façam sentido na vida daquela galera, daquele público, para que esse público junte o conteúdo formal com a vivência e gere o quê? A memorização. Ele não vai esquecer jamais. Porque o professor falou, de repente, o exemplo de um personagem da moda, de um filme da moda, tal, ele vai ligar aquele conteúdo com aquela vivência dele. E se torna o quê? Conhecimento, se torna aprendizado acelerado, se torna o quê? Memorização de profundidade. Isto é importante. Outra coisa importante, a emoção. Quando você estuda com um fundo musical que você goste, num volume... Ah, mas eu gosto de ouvir soul, rock, pá, no volume mais alto. Sim, perfeito. Eu também gosto de ouvir um bom volume assim, bem alto, que eu cante, às vezes não ouço nem minha voz. Para estudar, não. Para estudar, o volume da música tem que ser abaixo do seu volume normal de voz. E vai estudando. Porque se é uma música que você gosta, à medida que você está estudando, a música tem o poder de entrelaçar naquele conteúdo. E entrelaçando naquele conteúdo, você vai ter maior memorização do conteúdo, porque a sua emoção está em harmonia com aquela música. Outra possibilidade. Você, em sala de aula, às vezes é difícil, porque ainda hoje tem o conteúdo à frente da qualidade. Aprendeu muito? Ai, que legal, Paula, gratidão pelo elogio. Recebo com humildade esse seu elogio, buscando ser melhor a cada dia. Muito obrigada. Outra coisa possível, e isso para quem ainda hoje dá aula, pôr uma música bem calma. Para o quê? Para baixar a frequência cerebral, baixar o estado cerebral. Eu quero fazer um trabalho, um workshop online gratuito para educadores. É importante isso. Pôr uma música calminha, né? Bem relaxante. E aí, após você passar o conteúdo, você usar aqueles 5 minutos para você passar o resumo daquele conteúdo enquanto os alunos estão no estado de repouso, respirando. Você pede para respirar com calma. Somos alternativos, sim. Sim, Ronaldo, nós somos alternativos. Espera um pouquinho, só que passou alguma coisa da Larissa. Por conta própria, geralmente é um assunto do nosso interesse, ou seja, temos um super interesse nesse assunto. Como não conseguir armazenar. Na verdade, Larissa, tudo aquilo que eu quero estudar, que é do meu interesse, eu memorizo mais. O desafio também é eu estudar assuntos que não sejam diretamente do meu interesse. Quando nós nos tornamos pessoas com a mente mais arejada, nós descobrimos que todos os assuntos são do nosso interesse. Porque se eu vou falar de política, estudar política é do nosso interesse. Estudar sobre saúde é do nosso interesse. Estudar sobre arte é do nosso interesse, porque nós somos, como disse o Ronaldo, nós somos alternativos, ou seja, tudo que faz parte do mundo é do nosso interesse. Agora, é claro, existem aqueles assuntos que fazem parte do nosso universo de trabalho, de pesquisa, de aprofundamento. Esses assuntos nós temos mais facilidade, os outros nem tanto. Para os outros nem tanto, você pode usar essa técnica de gravar a sua própria voz, resumindo a pontos específicos daquele conteúdo, e após estudar, relaxar com uma música ambiente baixinha e pôr aquela sua voz para você ouvir. Dormir ouvindo a sua voz. Existem inúmeros produtos que falam sobre isso. Aprender dormindo. Questiono algumas coisas.
A intenção é interessante. Por quê? Enquanto você está dormindo, você está num estado de vigília, você está num estado alterado de consciência, numa frequência mais baixa, numa frequência que te permite absorver muito mais tudo que está à sua volta. Então, se neste momento você colocar aquele conteúdo de memorização, sim, vai ser uma memorização mais prática, mais rápida e mais ágil. Mas sempre entendendo, o emocional implica muito no nosso aprendizado. Se nós pudéssemos chegar para o nosso aluno lá na escola, eu falava muito isso no ensino médio. Gente, vocês podem não gostar de língua portuguesa, mas é a melhor matéria do mundo. E vocês vão ver essa matéria comigo. Então eu pegava detalhes da vida pregressa dos autores, das obras, da poesia, a música que tinha a ver com aquilo e dá-lhe conteúdo na moçada. Dá-lhe conteúdo. Quando era a redação, eu pegava aquele tema, pegava uma capa da Veja, da Isto É, tal, jogava e instigava a crítica dos meninos e dá-lhe exercício de redação. Eu era uma carrasca, fazendo os meninos fazerem dissertação, né? Ensino médio, dissertação, Enem, vestibular. Mel, mas você não se culpa? Não, eu não me culpo, porque eu cobrava a correção do vocabulário, eu cobrava a correção da pontuação, mas eu cobrava a ideia dele, de que maneira aquele conteúdo que ele leu estava presente naquele texto. E dessa forma, nós tínhamos cada vez mais pessoas discutindo sobre aqueles assuntos que eram pauta das revistas na época que eu dava aula. Então, sempre que você trabalha com a emoção, sempre que você trabalha com... Olá, Cida! Bem-vinda! Sempre que você trabalha com este padrão de emoção, você estará levando para aquela pessoa sentido, vai fazer sentido para ela aquele conteúdo, porque a emoção dela está alinhada com aquilo. Então, a música é muito importante para isso, o estado alterado de consciência é bom para isso. Cada vez que você parar e começar a respirar, e começar a ouvir o seu coração batendo, respirando e ouvindo o coração, você já estará desacelerando o seu coração, desacelerando a sua respiração e já entrando num estado alterado de consciência, um estado que te permite sentir melhor tudo que está à sua volta e, por conseguinte, o quê? Aprender mais. Mas antes de você entrar nesse estado de fixação, há que agitar. Então você faz, agita a pessoa, tal, brinca, conta uma piada, todo mundo ri, pá, pá, pá. Começa o conteúdo. Então, na verdade, o cafezinho que a minha mãe me dava, a cafeína que ela me dava para estudar, era isso, ela me punha para cima. Antes tinha que brincar, então, na minha infância, a gente brincava correndo, tal, pá, pá, ou mesmo menina, eu tinha minha casinha, mas eu ia montar a casinha, fazer comidinha para as bonequinhas, mexer com as bonequinhas, tal, ia pro balanço, balançava, brincava com o cachorro, brincava com o gato. O cérebro estava ativado. Tomava banho, sentava, cafezinho, cafeína fazia aquele efeito. Vamos estudar. E dormindo naquelas pausas. É um assunto delicado, é um assunto longo, mas sinta-se à vontade para me perguntar mais coisas, para expor suas argumentações. Eu tenho o maior prazer em responder, o maior prazer em comentar o seu comentário, porque faz parte da nossa vida isso. Se você tem filho pequeno, se você é educador, lidar com isso, estimular esta memória dessa criança é importante. Se você é um palestrante, entender isso, essa congruência entre a emoção e a memorização. Se não é só para você mesmo, entender de que maneira é que nós vamos fixando o conhecimento. A gente fixa o conhecimento quando ele está prático na nossa vida, quando ele está absolutamente vivencial e vivenciável e vivenciado no dia a dia. Esse é o conteúdo de longa duração, essa é a metamemória, essa é a nossa capacidade quase infinita, porque ninguém tem métrica para medir a nossa capacidade de absorção de conhecimento. Agora, é claro,
falo por mim, eu, Milcina, não tenho interesse, apesar de ter a necessidade, eu não tenho interesse em aprender coisas muito de quê? De informática. Por quê, Milcina? Porque eu tenho meu marido que manja disso, então eu delego isso para ele. Mas eu transformei isso num desafio. Eu tenho de entender sobre isso. Até porque eu mexo com informática o tempo todo. Agora, por exemplo, estou mexendo com tecnologia. Eu preciso que o meu celular esteja aqui conectado, tal, para passar para vocês. Então, tem sido o meu desafio aprender mais sobre tecnologia, sobre informática, sobre o mundo digital. É aprendizado e vai ficando conteúdo. Ah, Mel, mas eu tenho a cabeça cansada. Não há cabeça cansada. Minha cabeça está cheia. Não há cabeça cheia. A maneira errada de estudar, maneira equivocada de aprender, maneira míope de ensinar. Só que temos também que levar em consideração as crenças que nós temos sobre nós em relação ao aprendizado. Se todo mundo falava, você é burro, você não aprende, você tem dificuldade, não é que aquele aluno tem dificuldade, aquele aluno é burro. Ele pode ter um jeito de aprender que é diferente do que você está ensinando. Então ele vai ter dificuldade. Essa sensibilidade é muito importante. Falaremos mais sobre isso nas próximas lives. Estamos aqui, essa é a 21, estamos na reta final do desafio de 30 lives. Mas tem muito assunto para a gente conversar ainda. Um beijo no seu coração, um abraço carinhoso. Espero vocês amanhã. Se fizer sentido, compartilha, curte, comenta. Sinta-se à vontade, é para você que eu estou falando. Voltamos amanhã ao meio-dia neste bate-canal e eu estarei com o capacete do X-Men. Não, vou estar sem capacete amanhã. Até!